Vamos começar então o programa de hoje falando sobre uma bebida, essa bebida que é a paixão de muitos brasileiros. O vinho, gente, é uma das bebidas mais antigas e apreciadas do mundo, sabia? Do ponto de vista histórico, é difícil afirmar a origem exata, mas provavelmente surgiu antes mesmo da escrita. Com o passar do tempo, o processo de produção foi se aprimorando e, para algumas pessoas, esse amor pelo vinho acabou se tornando uma profissão. É o caso do André Miguel Gasperin. Ele é presidente da Associação Brasileira de Enologia e vai conversar com a gente ao vivo agora. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado pelo seu tempo aqui. Muito obrigado, Wilker e Marina. Obrigado pelo convite. É muito bacana poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre a profissão de enólogo e sobre o mundo do vinho. Olha, a gente não poderia começar, essa nossa conversa de outra forma a não ser, te pedindo para explicar para todo mundo que está em casa o que é, de fato, um enólogo. A gente já deu uma resumida aqui, mas eu queria ouvir de você. Perfeito. Então, Wilker, o enólogo é o profissional formado num curso superior. Hoje no Brasil existem alguns cursos que formam esse profissional a nível de tecnólogo em viticultura e enologia e técnico em viticultura e enologia, profissional responsável por todas as etapas da produção de vinhos, desde o plantio, colheita, elaboração de vinhos e derivados da uva e do vinho. E até hoje o profissional enólogo ele já está atuando em várias etapas também na cadeia de venda e comercialização, seja na indicação de rótulos, na informação ao vinho, ao consumidor. Então hoje é um profissional que já está em todas as áreas da cadeia produtiva. Importante também ressaltar, acompanhando aqui a Marina e o Wilker falando sobre o vinho, o enólogo, na verdade, atua em vários produtos, que não só o vinho, E para as gestantes, aqui aproveitando o gancho da Marina, tem a opção do suco de uva, que é um produto espetacular, que tem um composto polivitamínico muito importante, inclusive recomendado por muitos nutricionistas para esse período da gestação. Que legal, André Miguel, bom dia para você, obrigada pela participação, por estar aqui com a gente. Boa dica aí, eu consumo, sim, adoro suco integral aí de uva, tem vários de boa qualidade, tenho certeza que o profissional enólogo também é muito importante nessa área. Conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho da Associação Brasileira, Como que é esse trabalho, em que aspecto que ela atua, como que ela ajuda aí nessa produção? Perfeito. A Associação Brasileira de Enologia, no ano que vem, já vai completar 45 anos de fundação. Então, uma entidade que já está consolidada no setor da uva e do vinho brasileiro. E ao longo desses mais de 40 anos, ela tem atuado principalmente na capacitação e na promoção do vinho brasileiro. O profissional enólogo do Brasil, que é associado à Associação Brasileira de Enologia, tem acesso a cursos, a degustações, a treinamento e capacitação com o que de melhor acontece no mundo do vinho. Várias vezes, antes da pandemia e agora pós-pandemia, a associação traz profissionais renomados para palestrar sobre determinados temas ligados à cadeia produtiva da uva e do vinho, atua na capacitação profissional dos enólogos, também na promoção do vinho brasileiro, com importantes eventos da cadeia produtiva, como o Brasil Wine Challenge, único concurso internacional de vinhos no Brasil com a chancela da União Internacional da Uva e do Vinho, como a Avaliação Nacional de Vinhos, que vai acontecer agora no dia 6 de novembro, que vocês viram alguns vídeos que passaram aqui da promoção da Avaliação Nacional de Vinhos, e também com a realização do 12º concurso do espumante brasileiro, que aconteceu a divulgação dos resultados na semana passada, onde, em um universo de mais de 400 amostras, se escolheram as medalhas de ouro, grande ouro e destaque do espumante brasileiro. Então, a Associação Brasileira de Enologia atua em todos esses segmentos, seja na capacitação profissional do enólogo e na promoção do vinho brasileiro através desses eventos e dessas ações, Importante destacar que hoje é o Dia do Enólogo e então, como o Dia do Enólogo foi delimitada essa data do dia 22/10, porque é a data de fundação da primeira escola de enologia do Brasil, situada aqui em Bento Gonçalves. Falo aqui da Serra Gaúcha, estou hoje na cidade de Caxias do Sul,
Então, no dia 22/10 foi a data de fundação da primeira escola de enologia do Brasil, aqui em Bento Gonçalves. Por isso a escolha dessa data hoje, Dia Nacional do Enólogo. Ah, tá explicado então. Eu queria saber qual a sua análise sobre o cenário atual dos vinhos brasileiros. A gente tem bons vinhos sendo produzidos aqui no país? Sem dúvida, Wilker. Hoje o Brasil é um país que é referência na produção de vinhos no mundo. Alguns produtos já participam de concursos internacionais a nível da Europa, a nível da América Latina. E esses produtos brasileiros, eles realmente têm tido destaque, né? Principalmente em se tratando de espumantes e vinhos brancos. Os vinhos tintos também têm mostrado um potencial muito interessante. E o Brasil, como a gente bem sabe, é um país continental, é um país muito grande e tem uma diversidade de climas e solos muito propícia para vários produtos, né? Então, a gente observa hoje que estão surgindo outros polos de produção de uva e vinho no Brasil, fora os polos tradicionais, que são a região sul do Brasil. Se tem, então, importantes projetos ao longo de todo o Brasil, mostrando o potencial do agronegócio brasileiro e tudo que o Brasil produz de melhor, inclusive vinhos, sucos e espumantes. Ah, que interessante, André. Agora, conta pra gente, tem alguns exemplos aí de outras regiões, então, fala pra gente no sul, né, as principais regiões produtoras aí das uvas e do vinho, e algumas outras que estão surgindo também, elas são mais recentes, são produtos mais diferenciados por conta da diferença de clima? Sim, Marina. Hoje, então, a região tradicional produtora do Rio Grande do Sul, que é de onde vos falo nesse momento, que é a Serra Gaúcha, é onde corresponde a mais de 90% da produção de vinho nacional. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, outras regiões produtoras têm se destacado, principalmente uma região que a gente chama de Serra do Sudoeste, que está ao nível de altitude em torno de 400 metros, é a região da Campanha Gaúcha, a região da Campanha Gaúcha que faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Nessas regiões já estão se buscando as principais variedades que melhor se adaptam a essas regiões. Então, dentro do próprio Rio Grande do Sul, já se buscam características distintas. Temos já várias indicações de procedência regulamentadas pelo INPI na produção de vinhos no Rio Grande do Sul, e a primeira denominação de origem, que são produtos denominados do Rio Grande do Sul, que é o Vale dos Vinhedos. Outras denominações de origem estão surgindo, mostrando realmente o potencial produtivo daquela região. Saindo um pouco mais do Rio Grande do Sul, temos importantes regiões produtoras no estado de Santa Catarina, as regiões mais altas, com destaques para alguns vinhos, né? Alguns vinhos da região de Santa Catarina. Paraná também, em algumas regiões específicas com importantes vinhos de destaque. Agora, mais recente, na região de São Paulo, com a poda invertida e com o polo tradicional da produção em São Roque, com vinhos importantes, mostrando o potencial daquela região que está muito próxima ao grande centro consumidor da Grande São Paulo, com excelente potencial para várias uvas e vinhos, com projetos realmente bastante interessantes. A região do sul de Minas e da Chapada Diamantina também com novos projetos, além da tradicional região produtora do Vale do São Francisco, já polo de fruticultura, que exporta para vários países ao redor do mundo uvas de qualidade e também vinhos espumantes de alto padrão de qualidade, né? O Brasil vitivinícola está, digamos assim, bastante ampliado. Então, já saiu esse estereótipo que produção de uva e vinho é só na região sul. Já se produz uva e vinho de qualidade de norte a sul do Brasil, em vários estados. Isso é muito bom para a vitivinicultura brasileira e para o agronegócio brasileiro. Certo. E como que é a atuação do enólogo, eu queria entender melhor, no campo? Vocês participam ali desde o plantio ou não? É a partir do momento da colheita, da seleção das uvas? Como que funciona? Então, o enólogo hoje, ele é um profissional que está atuando em todas as fases do segmento de produção de uva e vinho. Então, desde a implantação do projeto do vinhedo, da escolha da melhor área, do tratamento com o solo, da escolha do sistema de condução da videira. Dentro do curso de enologia, o enólogo tem algumas cadeiras, algumas disciplinas que ele é capacitado para a produção,
para a produção da uva. Dentro do projeto, ele tem o treinamento desde do plantio da videira, e a videira, como a gente bem sabe, ela precisa de 3 anos para começar a produzir. Então, desde o primeiro ano de plantio até o início de produção, o enólogo é um profissional apto a acompanhar esse processo e dar todas as diretrizes técnicas para um processo poder ter sucesso e produzir com qualidade. Além disso, o enólogo está, depois dessa parte da produção, apto também à questão da elaboração do produto, seja ele vinho, suco de uva, espumante ou derivado da uva e do vinho, alguns destilados de vinho ou destilados de bagaço de uva, que seria a grapa. O enólogo está habilitado e tem capacitação para fazer esse trabalho e esse acompanhamento técnico também. E hoje o enólogo vai além disso, né? Está atuando também na área de comercialização, divulgação e promoção do vinho de maneira geral. Certo. André, agora conta pra gente, a gente viu várias imagens aí, né, de cursos, concursos, enfim. E a gente vê essas cenas, né, dos profissionais ali com a taça, apreciando o vinho, pelo aroma, a gente vê até a visual. O que é mais importante? São todos esses sentidos unidos? Eu acredito que seja muito estudo, né, porque nós, leigos, a gente pega uma taça de vinho, a gente consegue ali, né, saborear e, né, falar se gostou ou não, enfim. A gente não tem como detalhar muito, né? Esse trabalho de vocês, ele usa todos os sentidos praticamente aí do nosso corpo? Sem dúvida, Marina. Uma das atribuições do enólogo é poder avaliar vinhos de forma profissional. Para que ele esteja apto para avaliar vinhos de forma profissional, o profissional enólogo, durante o próprio curso de enologia, existem algumas disciplinas que são denominadas análise sensorial. Nessas disciplinas de análise sensorial, ele é habilitado a buscar o desenvolvimento da sua capacidade olfativa e gustativa para que ele esteja apto, então, a fazer uma avaliação técnica do produto vinho. Então, a gente está observando imagens aqui de cursos de degustação e de concursos de vinhos, onde o profissional ele tem que utilizar os sentidos aguçados que ele já tem, que esse sentido ele é desenvolvido durante a carreira do profissional. Então, o profissional enólogo, ele é um profissional que ele tem que ter olfato e paladar bastante aguçado para poder, então, atribuir notas ao produto e buscar características em cada produto, né? Falando um pouco aqui de maneira geral sobre a análise dos vinhos, o primeiro aspecto da análise do vinho é a análise visual, né? A cor do vinho. Então, se utiliza o sentido da visão, se observam alguns parâmetros como a turbidez, a tonalidade do vinho, e as características visuais do produto. Depois do processo da análise visual, temos a análise olfativa, é onde a gente vê aqui o profissional com a taça próxima ao nariz, tentando buscar as características olfativas, os aromas que aquele vinho aporta, os aromas que aquele vinho lembra ao enólogo. E aí vai realmente a capacidade que o profissional tem de ter um banco de dados, da capacidade de desenvolvimento do olfato dele, né? Para poder buscar os descritores que se encontram naquela amostra. Após a análise olfativa vem a análise gustativa, é onde o enólogo coloca o vinho na boca para depois observar as características de teor alcoólico, acidez, volume, corpo, tanicidade em alguns tintos, né? Essa análise gustativa, obviamente que em uma análise técnica, o enólogo não engole o produto, ele tem que descartar esse produto após a análise gustativa, porque normalmente em uma manhã se degustam de 20 a 30 produtos, né? E é inviável que ele possa engolir, enfim, absorver esse produto, né? Então, coloca na boca e descarta, para depois atribuir uma nota de uma maneira global. Existe uma ficha oficial de degustação, onde a gente pontua cada um desses itens, e o somatório é a nota final do produto. Obviamente que critério de qualidade é um vinho que tem boas notas em todos os quesitos, visual, olfato e paladar. A gente chama que é um vinho que tem boa harmonia, que apresenta um conjunto satisfatório. Esse é um vinho de qualidade. Então, o que melhor expressa a melhor harmonia entre olfato, visual, olfato e paladar. Assim que se avalia tecnicamente um vinho.
Obviamente que essa análise técnica, Marina e Wilker, essa análise técnica, ela é utilizada em momentos de análise técnica. A gente não utiliza isso numa degustação informal com amigos, onde a gente está simplesmente apreciando o produto porque gosta. Então, dessa forma, a gente sempre fala que o vinho depende de vários fatores para ser um bom vinho. Um bom produto, uma boa companhia, uma boa conversa e um momento agradável. Esse é o melhor cenário para um bom vinho. Com certeza, e é muito interessante, né, perceber essa sensibilidade que a pessoa consegue desenvolver ou estudar, né, consegue perceber coisas que as pessoas comuns aí não conseguem geralmente. Agora eu queria entender de você quais são as maiores dificuldades de se produzir vinho aqui no país. Eu acreditava, mas você já explicou que não é assim, que isso é um mito, mas eu acreditava que só era possível produzir vinho em lugares mais frios. Quais são as principais dificuldades aí para a produção? Muito bem, Wilker, pergunta muito importante, interessante. Hoje, na verdade, o setor do vinho evoluiu muito ao longo desses mais de quase 100 anos de história, né? Evoluiu da maneira comercial, hoje as empresas já estão focadas realmente no que o mercado busca. O setor da uva e do vinho também cumpre um papel muito importante na economia local. Muitas pequenas famílias vivem da produção de uva e da produção de vinho, seja de forma cooperativada ou de forma de pequenas empresas com o perfil familiar. Isso é muito importante para a economia local, né? A questão das dificuldades hoje estão bastante ligadas ao próprio momento que a gente está vivendo, o momento de pandemia e pós-pandemia. Até como profissional enólogo, existia um temor muito grande em relação à questão dos próprios problemas que o Covid nos traz, porque uma das sequelas que ficam para quem pega é a perda do olfato e do paladar. Isso é ferramenta de trabalho para o enólogo, né? Então, tinha um temor muito grande no Brasil e no mundo, né, sobre essa questão. Graças a Deus, a gente observa que as pessoas que são afetadas por essa doença, com o passar do tempo, recuperam, né, o olfato e o paladar. E hoje, como você bem falou, Wilker, se produz uva de norte a sul do Brasil. A capacidade técnica do profissional do agronegócio brasileiro, dentre estes, o enólogo, está tão avançada que hoje se consegue, com técnicas produtivas, se produzir uvas de norte a sul do Brasil, né? Claro que, obviamente, que a região produtora tradicional, que é o sul do Brasil, que concentra o maior volume de produção, mas a gente já sabe, já conhece projetos aí que estão bastante avançados e com produtos de bastante sucesso no mercado em vários estados do Brasil. Tá certo, André Miguel Gasperim, obrigado, viu? Presidente da Associação Brasileira de Enologia. Agradecemos pelo seu tempo aqui, por tirar tantas dúvidas a respeito do vinho, que a gente sabe é muito apreciado aqui no nosso país. Até uma próxima, viu? Até uma próxima, Marina e o Wilker. Muito bom poder conversar com vocês sobre uva e vinho. E a enologia brasileira, a Associação Brasileira de Enologia e os Vinhos do Brasil estão sempre à disposição para que a gente possa trocar algumas ideias e falar um pouquinho do dia a dia do enólogo brasileiro. Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui, hoje no Dia do Enólogo, de falar um pouco sobre esse profissional.